cancro de fígado. E esse, gente, é mais comum do que a gente imagina. E tem uma questão que todo mundo já sabe, que está ligado com raiva, mas não só, que faz com que eu passe por situações de injustiça e escassez. Então é importante a gente olhar ele com carinho, porque essas situações que o fígado adoece são as situações mais comuns do que a gente pensa. E aí vai vir doenças hepáticas, e aí pode vir problemas de diabetes, aí pode vir vários tipos de problemas derivados de maus, conflitos não digeridos, raivas guardadas, questões que a gente não consegue lidar. Qual a questão do fígado? O fígado também, um pedaço do nosso fígado está no tecido endodérmico, ou seja, ele vai ter um medinho de sobrevivência, ligado ao quê? À escassez, à perda financeira grave, ao medo de passar fome ou miséria. Sabe quando você cresce pensando, meu Deus, que eu nunca deixe os meus filhos passar a fome que eu passei no passado? Se você passou por medo de passar fome, de precisar comprar alguma coisa e não ter dinheiro, de olhar a geladeira, tem um pastor que falava uma coisa que é engraçada, quando você abre a geladeira e vê ela vazia e fala, ela tá igual, agora eu esqueci o nome, mas tipo, sabe, quando você abre a geladeira e só tem água lá dentro? Essas sensações, elas podem fazer, se você não consegue gerir esse conflito, o medo da escassez, a falta de dinheiro, a falta de recursos, essa perda financeira, o sentimento de injustiça por trás disso, porque o fígado ele traz sensação de injustiça. Então, se eu estou sentindo que é injusto eu passar por isso, automaticamente esse medo vai acabar acontecendo, né? Esse conflito de medo pela sobrevivência. Então, a gente precisa olhar isso com todo carinho, essa sensação de escassez, essa perda financeira grave, esse medo de passar fome ou miséria. Ela pode ser temporária ou pode se agravar. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, mesmo grande, em beber água, mesmo sabendo que é essencial para mim. Passar de 2 litros para mim, o dia que eu passar, eu acho que eu bato o sininho e falo, uau, é muito difícil. E tenho, por outro lado, e sei que eu sobrecarrego meu rim e meu fígado com esse processo. E quando eu olho para trás, né, eu tenho corrigido isso cada vez mais, vocês veem, né, pelo menos um copinho de água eu tomo em cada consulta, se eu faço 3 consultas no dia, eu estou tomando 750 ml de água. Aí eu só fico com uma garrafa para beber, mas essa garrafa é uma luta, gente. Então, o que eu quero aqui lembrar para vocês? Eu lembro quando meu papai faleceu, vocês já sabem dessa história, porque eu já comentei isso com vocês. Quando o papai faleceu, foi um processo bastante difícil para minha mãe, porque meu pai era aquele tipo de homem provedor, português, bem básico, que não falava para minha mãe sobre questões de trabalho, ele não falava quanto de dinheiro ele tinha, em que conta que estava, ele não falava nada disso. Ele era aquela pessoa que nunca deixava faltar nada em casa, sempre comprava do bom e do melhor, sempre trouxe tudo perfeito para casa, sem problema nenhum, mas não falava, sabe? Deixava sempre que ele ia viajar, ele deixava um dinheiro com a minha mãe e dizia, ó, fica com esse dinheiro aí para a semana. Mas minha mãe nunca nem sabia se tinha mais ou se não tinha depois daquilo. Sabia que ele sempre colocou na mesa tudo que precisava e que nunca faltou. Só que quando o papai faleceu, não tinha. A minha mãe não tinha mais dinheiro além daquele dinheiro que papai deixou para ficar aquela semana. Inclusive, o meu pai morreu voltando para casa no dia do meu aniversário, né? Então era para ele chegar no dia da festa do meu aniversário, que era um dia depois, né, do meu dia de anos. Era para ele chegar naquele dia, só que infelizmente ele teve um acidente e acabou perdendo a vida. E a gente ficou com o dinheiro que minha mãe tinha, que era bem pouquinho. E aquele dinheiro acabou e não tinha nenhuma indenização ainda por receber, todo o processo ainda tentando entender se papai era culpado, se era inocente, o que estava acontecendo. E eu lembro muito bem de ter passado um processo de quase 6 meses de uma escassez muito grande. Eu lembro, inclusive, uma das imagens mais fortes que eu tenho assim desse processo foi de a gente chegar no Natal e a gente não ter nada para comer, a não ser arroz, e mamãe dizer assim, comem vocês que eu não tenho fome. Porque era pouco arroz. E a gente ter reclamado porque era Natal, a gente queria comer algo mais. E a nossa sorte para ter um banquete naquele Natal
Foi porque o meu tio Reginaldo estava vindo de Curitiba e, como não ia dar tempo de chegar no Paraná, passou para pegar minha mãe para levar, porque minha mãe não comentava com a família como que estava a situação, ela não queria preocupar ninguém. Meu tio passou para ver e viu que a gente só tinha um arroz e ele tinha feito um frango com farofa, umas coisas para levar. Ele abriu aquilo, eu comi frango como se eu estivesse comendo uma lagosta. Não, eu acho que nem lagosta, porque lagosta eu também não como com tanta alegria. Algo assim, sabe, quando você está comendo com uma alegria enorme? Porque a gente passou por um bom processo de escassez. Então, talvez, o processo de escassez que você passou na sua infância, que você passou na sua adolescência, que você passou na sua juventude, ele pode ter afetado o seu fígado. Ele pode fazer com que o seu fígado não seja mais o mesmo. Porque você fica com medo, um receio constante de que aquilo volte a se repetir e de que você passe por aquela situação. E aí você faz de tudo para que não passe mais por aquela situação. Então você fica, eu não sei como que eu vou pagar as contas, eu preciso ter dinheiro, eu não posso perder tudo. E você fica naquela luta constante. E o nosso fígado, ele é o órgão da abundância, gente. Ele tenta aumentar para conseguir salvar o corpo do medo de não ter o suficiente. Então ele fala, deixa eu aumentar, porque assim pelo menos ela vai ter força, eu vou estar aqui filtrando tudo que é necessário, dando todos os nutrientes que sejam necessários para que ela tenha uma vida boa, uma vida em abundância. Então é importante a gente olhar isso e pensar, o que eu estou fazendo agora com a minha vida e quais são os traumas emocionais que eu estou carregando que estão relacionados à escassez. E o que disso ainda reverbera hoje? Será que hoje ainda eu tenho medo de não conseguir dar conta? Será que hoje ainda eu tenho medo de não conseguir ter o suficiente? Será que hoje ainda eu carrego essa dor de eu preciso ter condições de sustentar a minha família? Eu preciso ter condições de sustentar os meus pais com um medo ou com uma leveza de eu estou na função, todos os dias é um dia e cada dia eu vou buscar o melhor de mim e tá tudo bem. Como que tá hoje para você, tá? E eu estou perguntando para vocês também, terapeutas biomicrohertz, tá?